Para muitas mulheres, a prisão acaba sendo a única forma de ver a pensão cair na conta para o filho. Um acordo, é claro, que seria o melhor caminho, né? Mas por que chegar nesse acordo é tão difícil assim? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente também aqui no Facebook. Aqui eu recebo Lorena Boechat. Obrigada, Lorena. Daqui a pouco ela vai contar a história dela pra gente, filha de pais separados também. A advogada Camila Dias. Obrigada, doutora Camila, pela sua presença. A gente também recebe aqui Larissa Lobo, que é psicóloga, vai falar também sobre o impacto, né, dessa confusão, de todo esse conflito para as crianças. Mas antes, Lorena, como eu já adiantei, você é filha de pais separados. Exatamente. Você se recorda de ter vivido conflitos entre os seus pais por conta de pensão? Várias vezes. É um sentimento de criança que ele negava, minha mãe se virava na medida do possível, ele falava que não queria ajudar porque estava ajudando homens e não a filha. Então foi bem pesado, dói. Ou seja, ele julgava que sua mãe estava usando... Quer gastar o dinheiro para passeios, outras coisas, menos para cuidar da filha. A partir de que momento que você começou a ter entendimento desse assunto na família? Ai... Isso foi exposto para você logo na infância? Sempre, desde a infância. Só que antes, quando era pequenininha, eu comecei a entender quando eu tinha uns 11, 12 anos, fica nítido na cabeça. Depois, na faculdade, ele parou de pagar, aí foi aí que eu entrei com o processo contra ele. Falei, você continua pagando. Ele parou de pagar, o policial foi lá e falou, você vai ser preso. Aí ele pagou. Doutora Camila, a prisão acaba sendo, na prática, de fato, aí, né, o recurso que mais funciona para o pai pagar a pensão? Sim, né? Tem até um ditado popular, né, que poucos crimes dariam prisão, né? E no caso, dever pensão alimentícia não é considerado um crime, mas é uma medida, né, necessária. Infelizmente, sim, né? É o meio que tem judicial de estar reavendo esses valores. Ela pode ser cobrada só pelos últimos 3 meses, que são devidos, então e as que forem devidas durante o curso do processo. Então, o pai está devendo, quando for entrar, né? Você entra das 3 últimas, então, teoricamente, quando entra, o valor ainda não é aquele valor tão exorbitante, justamente é por isso que é válido só por esse tempo, justamente para ser uma medida que a intenção não é que a pessoa seja presa, porque não vai resolver o problema uma prisão. Lá ele não tem como trabalhar, lá não tem como prover, né, levantar esse dinheiro, mas é a última medida, vamos dizer assim, né, porque antes disso vem cobranças, vem tudo, até chegar infelizmente, culminar nesse pedido. Agora, Larissa, a gente fica parando para imaginar, né, claro que existe toda uma preocupação em criar um filho, porque um dia sem um café da manhã, um dia sem um almoço, como é que você faz? Como é que você se vira? Né? Você tem que garantir o sustento para o seu filho. Agora, quando chega a esse ponto do pai ter que parar na cadeia para isso, né? Como é que fica? Quais são os impactos de uma criança quando vê essa cena acontecendo? Certo, Roberta. É uma situação muito delicada, muito complexa, tem muitos fatores influenciando e, de fato, a gente tem até um estigma ali associado a essa criança que é filha de algum pai ou de uma mãe que está cumprindo pena, recluso. Então, a gente tem isso, infelizmente, como uma consequência negativa. Mas, como já foi falado aqui, muitas das vezes essa ação da mãe é assim, o último recurso dela depois ela ter tentado várias conversas, vários diálogos, vários acordos. Então, tem, infelizmente, esse estigma da criança que tem um pai recluso, tem a questão do abandono parental que a criança acaba sentindo por não ter o pai ali. Dependendo da idade, a criança não vai compreender o porquê que o pai está ali. Muitas das vezes, com essa prisão, o pai, o pouco que ele cumpria com a obrigação dele, cumpre menos ainda. Então, tem, de fato, muitos prejuízos, não alguns, né? Um ponto importante a ser falado é que, infelizmente, muitas das vezes, quando esse pai não está cumprindo pena, ele também não está provendo com nada, ele também não está presente, ele também não está auxiliando, ele também não tem uma relação saudável. Então, fica difícil para a gente da saúde mental até ponderar, até colocar na balança o que é mais prejudicial para a criança, porque muitas das vezes o pai, mesmo presente, ele está ausente, mesmo presente fora da cadeia, ele não está cumprindo com a obrigação dele. Então, sim,
temos efeitos negativos, como a sensação de abandono, estigma social, só que esse pai, quando chega a esse ponto, é porque ele não está cumprindo com as funções dele. Então, ele presente também causa prejuízos. E quanto tempo, doutora Camila, ele pode permanecer, né, ali na cadeia? Até pagar? Como é que funciona? Não, até 90 dias é o prazo, né? E a psicóloga falou algo, Roberto, que é muito, muito interessante, a gente traz para a parte judicial também. A sociedade e também as pessoas próximas costumam culpabilizar, vou usar aqui as mulheres, porque na maioria das vezes são as mães que precisam entrar contra os alimentantes, que a gente chama, quem deve pensão alimentícia, né, vira um executado. Mas a culpa, se há essa palavra, é de quem deve. Então, eu costumo dizer, se você perguntar para uma mãe, quando eu vou atender lá, eu não queria que ele fosse preso. Eu falei, eu sei, o que você quer é que ele cumpra com o que ele deve. Agora, se ele for preso, quem está escolhendo é ele, né? Porque tem bastante tempo para poder estar vendo, tem outros meios de trabalho, a gente já fez audiências onde eu vi um juiz falar para um pai que estava desempregado, inclusive, então há toda uma comoção por conta disso. E aí eu estava pela mãe ali, pela criança, e eu falei, olha, como é que a gente faz quando a gente chega no supermercado, que faz compra, eu vou falar, olha, sabe o que é? Eu vou pagar no mês que vem, porque eu estou desempregado. Vou lá na escola, no plano de saúde, não tem como. E o juiz falou, olha, meu amigo, quando a gente não tem um emprego, a gente dá outro jeito, né? Então, não querendo dizer que um emprego é maior ou menor que o outro, mas vai procurar um trabalho informal, vai fazer um serviço de aplicativo, vai dirigir, vai fazer alguma coisa enquanto, porque essas crianças precisam. E aí ele debochou. E tem negociação? Se a pessoa não pode, olha, eu posso tal valor, eu posso até isso, existe essa negociação? Não, pode existir a possibilidade de um acordo para parcelamento. O que ele deve é um título líquido e certo, que a gente chama. Então, se está lá que o pai tem que pagar 30% do salário mínimo por mês, suponhamos que ele vai, durante esse período que ele é obrigado, ele não pague e ele justifica, eu estou desempregado. Isso não é uma justificativa, nada é justificativa. Nenhuma doença é justificativa. Então, porque tem que prover de alguma forma, vai pedir emprestado, vai ver algum meio, né? E quando não há possibilidade, por algum motivo excepcional, existe a possibilidade de você entrar com a ação avoenga, de responsabilidade dos avós para estarem cooperando. Que aí não é só porque ele está desempregado, porque o avô não tem nada a ver com isso. Quem teve o filho foi o pai e a mãe, né? Mas, assim, são exceções que a gente depende a cada caso. A gente vai conversar agora com a Alessandra, tá? Ela tem uma filha de 7 anos. Ela é separada do pai da filha, né? E vai contar pra gente, né, se a criança recebe a pensão certinha. Alessandra, boa tarde. Tá. Então, na época que eu precisei de entrar na justiça, eu tentei 2 vezes falar com ele sobre o assunto da pensão. Porém, ele não respondia e mandava eu se virar, né? Até que eu procurei a justiça, a advogada entrou com o pedido e com 15 dias chegou o papel na empresa onde ele trabalha e hoje em dia a pensão é descontada em folha, não tem dificuldade nenhuma. E outra que ele alegou também que ele tinha um filho mais velho e que ele pagava um curso e a justiça concedeu 20% de pensão, nem 30%, né? Mas, como eu trabalhava, era o suficiente, né? Então, eu deixei nessa condição mesmo de 20%. E qual foi o seu sentimento quando ele falou, se vira, vai se virar? Então, eu trabalhava e me deu mais força ainda de eu lutar, porque eu não ia deixar minha filha com fome, né? Então, assim, eu sempre fui uma mãe muito guerreira, eu sempre trabalhei muito. As pessoas sabem o quanto eu trabalhei, saí de madrugada. Então, assim, aquilo me deu mais força ainda para me lutar, até chegar o dia que realmente a pensão, né, apareceu e tá tudo certo depois. Quanto tempo depois, então? Você disse em torno de 15 dias, é isso? Aí você entrou com o recurso? 15 dias chegou o ofício, mas 15 dias depois, um mês, certinho. A pensão já estava caindo em folha. Olha só, foi até rápido, né, Camila? Porque tem um comentário aqui no Facebook, cadê? Não sei se eu vou conseguir achar agora, mas de uma mãe que veio falar que o marido, perdão, o ex, né? Deve 25 mil reais de pensão. Já expedido o mandado de prisão dele e até agora, nada.
né? Por que às vezes demora alguns casos? O que explica isso? Eu não sei se ele já foi, né, intimado e tudo. Existe um prazo, primeiro ele é comunicado, né? Chega em falar de forma bem simples aqui, sem juridiquês. Vai chegar um papel para ele, vai estar informando, para ele pagar em 3 dias ou entrar com uma manifestação, dizendo se aquilo é certo, não é, impugnando. Então, aí tem esse prazo, ele vai responder em 15 dias, volta para a Justiça, vai para o Ministério Público, volta para a resposta, né, para saber se o que ela está dizendo condiz ou não. E aí, depois, vai vir, né, a atualização do cálculo, porque nesse tempo, olha, vamos supor que ela estivesse cobrando 3 meses, até isso tudo acontecer, deu mais 3. Se ele estiver devendo, ele vai vir cobrando 6. Então, assim, só vai virando uma bola de neve. Por isso que a gente vê, sabe, esse resultado de, nossa, mas está devendo 50 mil de pensão, como? Porque está tramitando, né, o débito. Então, eu não sei se tem que saber o caso dela, né, mas, assim, quando já chega no ponto dele já ter se manifestado, o juiz disser, não, é isso mesmo, e for para a rua, esquece, vai chegar o mandado e ele vai ser preso. Gente, é tudo tão complexo, né? E vale lembrar que tem criança nesse meio todo. E depois que é preso, Roberta, não adianta ter nenhuma desculpa. Ou ele paga, ou ele permanece. A não ser que... Mesmo se ultrapassar aqueles 90 dias que você disse? Não, é até 90 dias. 90 prisão dias. Civil por débito alimentar. Aí, imagina, né? Que às vezes a pessoa tem até um emprego, só que não tem registro. Então, por isso que a pensão não estava por registro. Ela pode perder emprego. Ela sai da sociedade, ela fica sem nenhum contato, preso mesmo. É uma prisão, como uma prisão comum, só que não fica com os presos comuns, são celas separadas para os devedores de pensão, que a gente fala, né? Então, mas fica lá do mesmo jeito, a mesma rotina, sem contato com ninguém, exatamente. O processo de separação já é muito difícil, já é muito complexo, ainda mais quando envolve crianças, aí entrar nesse mérito ainda. E, Lorena, você também está passando por isso, né? Estou no processo de separação, a gente está assinando até hoje o divórcio e tem um filho de 14 anos, então a gente tem que ter esse cuidado. A nossa separação, graças a Deus, está sendo amigável. A gente quem vai cuidar, que você vai cuidar, não vai, a pensão. Então, pelo menos o nosso divórcio está tranquilo, mas na maioria das vezes não é. O seu filho, ele consegue, ele tem 14 anos, ele tem entendimento do que está acontecendo? Graças a Deus. Eu falo que ele entende tudo, viu que, né, pelo menos nosso casamento não deu certo e o pai dele fica comigo, e essa questão de pensão, que a gente já decidiu quem vai pagar, o que não vai, mas ele, graças a Deus, nenhum dos dois está falando mal um do outro, que tem aquele, seu pai não vai pagar, ou sua mãe está me cobrando, não. Ele está vendo que os dois... Não quero deixar ele passar o que eu passei. Que bom, né? Que você tem esse entendimento. Né? É a exceção, né? Fico tão tranquila e feliz por vocês, por estarem tomando esse caminho. É verdade, porque não é isso que geralmente acontece. Eu passei o efeito ao contrário já. E aí você está poupando o seu filho? Exatamente. Eu quero que ele não passe pelo trauma que eu passei. Então, a gente está... Estou nessa paz. O que não é fácil, né, Larissa Lobo? Porque às vezes a gente vê quantas vezes os pais mostrando, envolvendo as crianças numa conversa, pegando prints, mostrando para a criança, seu pai não pagou, sua mãe não pagou, sua mãe não fez isso. Enfim, aí a criança fica nesse fogo cruzado. Exatamente, Beta. A criança, criança, adolescente, eles precisam de um ambiente seguro emocionalmente para um bom desenvolvimento. E as figuras adultas de autoridade, normalmente o pai, a mãe, são as pessoas que vão garantir ou não que essa criança tenha essa sensação de segurança e um bom desenvolvimento. Não somente emocionalmente, mas das necessidades fisiológicas básicas, de um bom alimento, de uma casa estruturada, de acesso à educação, saúde. Então, a criança não tendo essa sensação de segurança, essa segurança garantida, já está prejudicando o desenvolvimento emocional, psicológico, de aprendizado dessa criança. Então, a gente sempre orienta que seja passada para a criança informações que vão tender a ser concretas. Então, não vai ter mais visita desse genitor? Aí, nesse caso, vamos falar, o pai realmente não vai pagar mais pensão? Então, passar informações que sejam concretas, porque essa instabilidade de cada hora um pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, vem uma decisão, vem outra decisão, a gente não sabe como que essa criança, esse adolescente vai interpretar essa informação que está sendo passada. E é muito fácil para os filhos internalizarem algum tipo de culpa
deles, mesmo que eles não tenham. Então, a orientação que a gente sempre passa em casos assim é que os pais se atenham a passar informações que sejam concretas, de uma forma muito segura e com muito cuidado nas palavras, para que a criança não se sinta culpada por que quer que esteja acontecendo. A gente tem aqui alguns comentários. A Josi Fernandes diz que ela separou do ex, né? E a filha ficou com ele, ficou com o pai, até mesmo por questões de condições. E aí ela pagou a pensão dos 9 anos até os 18. A Lorena passou por essa situação, né? No caso ali também o pai pagou até os 18, aí depois chegou na faculdade e parou de pagar. Como que funciona esse ponto final aí na pensão, doutora? É até bacana a gente explicar aqui, porque muitas pessoas acham que com a maioridade exime a obrigação. Ou então a gente só fala assim, enquanto está na faculdade. Mas como que se dá isso? Fez 18 anos, se não entrar na faculdade, ou entrando, suponhamos que eu pago, que nem a participante, ela pagou até os 18 anos. Ela precisa informar a justiça, entrar com um pedido de exoneração de alimentos, que a gente chama. Tem que falar, olha, não vou mais pagar a pensão, já atingiu a maioridade, não faz faculdade, às vezes já está trabalhando, já está fazendo algum curso. Só que precisa de avisar a justiça, não pode simplesmente parar. Porque aí quem está representando, ou agora o adolescente que já se tornou adulto, ela cobra. E vai ter que pagar também. Já pensou, você está lá, mas já fez 18 anos, aí chega o papel de prisão para você ser preso se está devendo? Então, tem que avisar. E se tiver em faculdade, se tiver que continuar estudando, é até o fim do curso. Perfeito. A gente também tem aqui o comentário da Jéssica Gomes. Ela diz, Roberta, e quando é a mãe? São 6 meses de pensão atrasada, né? Que não dá o retorno. E a gente fica com receio de correr atrás e ela ir presa e fica com medo disso afetar o emocional das filhas. São 2 meninas. É exatamente a pauta de hoje, né? E aí? Isso vai afetar o emocional das crianças? A resposta é para vocês duas aí, tá com vocês. O que vale para o homem, vale para a mulher. Quem deve não tem gênero, né? E se ela estivesse se importando tanto com o emocional das crianças, tinha que estar se preocupando com a vida, com os custos delas, né? Então, a responsabilidade, né? Exatamente, o mesmo ponto das perguntas anteriores. Muitas das vezes, quando chega assim, porque é uma coisa básica, né, gente? Eu preciso pagar o mínimo para o meu filho existir com qualidade, para ele se alimentar. Se eu me importo tanto com ele, eu vou garantir pelo menos que ele coma, que ele se alimente, que ele tenha roupas. Então, muitas das vezes, esses pais, essas mães que não cumprem com a obrigação, eles nem convivem com os filhos. É uma convivência que não é fixa, é uma convivência que é instável, uma convivência sem qualidade. Então, muitas das vezes, é um convívio que mais faz mal, mais traz prejuízo do que benefício. Então, cada situação tem que ser avaliada. Muitas das vezes, o convívio, ele não é muito prejudicial, mas cada caso tem que ser observado de perto. Tem um comentário muito interessante aqui da Jana Oliveira. Ela diz, boa tarde, Beta. Meu sobrinho está desempregado e vivendo de bicos, né? Tem 3 filhos e não consegue pagar a pensão. Ajuda com o alimento na medida que pode. A mãe das crianças falou que vai colocá-lo na cadeia e ele está desesperado. Existe, doutora, aquela pergunta que eu já te fiz, existe uma negociação em casos assim? Se tiver uma ação correndo, né, de alimentos, é estipulado quanto que a pessoa deve pagar. E tem lá em caso de desemprego. Toda ação de alimentos tem que ter essa possibilidade, porque acontece, né, a gente nunca está esperando. Então, suponhamos que lá esteja colocando que em 30% do salário, caso ele esteja no emprego formal, e 10% em caso de desemprego. Então, algum valor ele tem que pagar. Agora, ele está desempregado, está com dificuldade, ele tem que ir lá na justiça, pedir para diminuir a pensão enquanto ele está nesse período e algum valor vai ser estipulado mesmo ele desempregado. Então, porque é o que a gente já disse, né? Alimentos são algo insubstituível, algo necessário. São crianças e adolescentes precisam, são dependentes. Então, algum meio, a família vai ajudar durante um período, né? Mas, assim, a obrigação, ela não pausa por conta do desemprego. Lorena, para a gente finalizar, hoje na vida adulta, diante de tudo que você vivenciou, né? Qual o recado, o que você deixa aí para os pais que estão enfrentando essa fase? Acho que primeiro tenta não colocar a criança nesse fogo de você não está pagando, você está pagando. Eu acho que briga, separação, é entre pai e mãe, o filho deixa ele separado. Resolve primeiro, porque
Eu vejo outras amigas que é print mostrando, olha o que sua mãe fez, olha, não é para ficar contra, tem que, a base nossa é a família, então a referência de um filho é o pai e a mãe. Qual a referência que o filho vai ter se o pai e a mãe estão nisso? Um queimando o outro. Ele vai ficar perdido, a criança vai ficar perdida. Então, acho que o primeiro momento é, não fica um queimando o outro, porque senão o filho vai ficar perdido, desorientado. E lá é o que eu estou fazendo. A gente não deu mais certo, a vida vai seguir cada um o seu caminho, mas sem um falar, sua mãe está fazendo isso, o seu pai, não. Tenta manter a criança bem, porque é a base de tudo. Você não pode fazer. E é para sempre. Fica, eu sei, porque fica na cabeça. Você faz isso, sua mãe saiu, ou seu pai, olha lá, seu pai está ficando com um monte de gente, não está pagando. Não, segura. Tá certo. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Uma boa tarde. Lembrando, gente, sai daí não, tá? Tem muito Fala Espírito Santo ainda pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai até revelar para vocês por que o Michael Jackson tinha tanta cisma assim com o nariz dele, por que ele fazia tantas plásticas. Tá? A revelação, você vai cair para trás.